Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Cristosofando e hoje o nosso programa vem com tudo. Eu sou Emerson Cicarelli e juntamente comigo nós vamos aprender a respeito de um texto que deu o que falar em um congresso muito grande e famoso do nosso Brasil. Vai compartilhando, vai curtindo, vai enviando aí para toda aquela galera que você sabe que gosta de um assunto bíblico, gosta de discutir um texto bíblico e gosta de aprender. Já coloca nos grupos, já manda para todo mundo, porque hoje o assunto vai dar o que falar e é um assunto que pelo menos eu não vi em nenhum programa ser discutido à luz das Escrituras. E hoje, para falar sobre esse tema, eu trouxe nada mais, nada menos do que ele, o bravo pastor PH. Tudo bom, PH? Como é que você está? Emerson Cicarelli, meu parceiro de vários e vários programas, e você aqui no Cristosofando, porque sabe que nós temos trabalhado questões importantes. De fato, eu recebi essa pergunta no meu Instagram pelo menos umas 20 vezes de pessoas diferentes. Eu tenho certeza que no Instagram do senhor também deve ser assim. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um período em que as referências estão escassas. E, de fato, as pessoas têm enxergado em nós, no Cristosofando, na nossa página pessoal, referências. E eu vou falar o nome, não tem problema nenhum. Essa pergunta surgiu no Congresso de Deus Missionário da Última Hora, como o senhor falou, esse ano de 2025. O pastor Marco Feliciano falou numa pregação no ginásio que Pedro era analfabeto, baseado no texto de Atos capítulo 4, versículo 13. Então eu comecei a receber essas perguntas com muita frequência. Quando passou de 10 vezes, eu entendi que seria importante a gente fazer essa abordagem. Que bom que a produção do Cristosofando entendeu que seria relevante. Com certeza. E você vai aprender demais nesse programa. É bom ter você conosco, é bom estar nessa mesa contigo. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto que vamos falar com bastante sinceridade, um ícone, né, nacional e mundial da pregação pentecostal, todo respeito ao pastor Marcos Feliciano, falou no congresso nesse ano dos Gideões Missionários da Última Hora. E sendo assim, já começando esse tema sobre Pedro era analfabeto, eu quero lançar o texto base para você. O texto base se encontra em Atos, capítulo de número 4, verso de número 13, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A primeira pergunta que eu quero te fazer, PH, é a seguinte: pelo fato de Pedro e João serem pessoas comuns e sem instrução, podemos afirmar que eram analfabetos aos moldes ocidentais? Essa é uma pergunta que na verdade, ela abre as portas do conhecimento. Ela abre as portas da interpretação. A primeira questão é que, se nós formos tratar essa questão de tradução, existem algumas traduções que trazem essa expressão analfabeto, né? E olhando para eles, disse que eles eram analfabetos. Mas, aos moldes de hoje, o que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa que é analfabeta é uma pessoa que não sabe ler, é uma pessoa que não sabe escrever, é uma pessoa que tem dificuldade de falar. Provavelmente, uma pessoa que fez até a 5ª série, se for adulta, ela não vai conseguir, ela fala, mas ela não vai saber escrever. Você escreve aqui? Não. Normalmente essas pessoas, eu sou da época que quando você encontrava essa dificuldade, tinha a almofada de carimbo e a pessoa passava o dedo assim e a assinatura era com a digital.
senhor lembra disso? Lembro, claro. E muitas pessoas, até os pais, quando iam na escola para resolver algum problema do filho, alguma reunião de pais e mestres, que não sabiam escrever e ele tinha que fazer dessa forma. Então, no Oriente, o que era uma pessoa alfabetizada? Como que você trabalhava alguém que era alfabetizado ou não? Dentro da cultura judaica, quando nós vamos falar que alguém era alfabetizado ou não, você pega a expressão An Haaretz. Então, quando você ouve ali, nos moldes de Pedro, quem ouvia Pedro discursar? Essa é a primeira questão. Por quê? Quem faz esse registro é um historiador, esse historiador chamado de Dr. Lucas, porque além de ser historiador, ele também era médico, e ele registra um detalhe que muitas pessoas, e acredito que o pastor Marco Feliciano também não tenha se atentado a isso, que o texto diz assim, pastor Emerson Sicarelli, olha a importância do texto, que o texto vai falar o seguinte, versículo de número 13, é isso, né? Sim. Vendo a coragem de Pedro e de João, a primeira coisa que o texto fala é que Pedro e João, para você que gosta de pregar, o cristosofando, ele, quando não é cristosofano debate, mas cristosofano diálogo e entrevista, ele é uma mão na roda para você que é pregador. Então, a primeira coisa, se você quiser pregar em Atos capítulo 4, versículo 13, eu vou te dar a primeira dica. Uma característica de Pedro e João. Eles eram homens de coragem. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Então, a primeira questão aqui, pastor Emerson Sicarelli, que nós devemos observar é o quê? Não eram os homens que estavam em volta de Pedro e João que falaram que eles eram um homem sem instrução. Essa é uma expressão utilizada por Lucas, de novo. Percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Então o texto não está falando que eles disseram que eles eram analfabetos. A primeira questão está aqui. Não sai da boca deles o diálogo ou a expressão dizendo, olha, vocês são burro, olha, você é analfabeto, você está falando, você não sabe o que você está falando. Então não sai essa expressão. E aí essa questão me chama a atenção. Por quê? Porque, vamos lá, a primeira questão que o senhor trabalha, e isso é de suma importância, é quem estava em volta de Pedro. Por quê? Porque quando você pega o judaísmo do Segundo Templo, 516 a 70 depois de Cristo, nós vamos falar aquilo que todo mundo fala que é comum, que nós temos pelo menos ali 6 escolas ou tradições judaicas diferentes. Primeiro você tem os fariseus, não são perushim, que vão trabalhar a ideia da Torá escrita e a Torá oral. Depois você tem os saduceus, que estão ligados à ideia do sacerdócio e do templo. Sim. Depois você tem os essênios, que estão preocupados, porque na verdade essênio, a palavra vem de essenion e significa terapeuta. Então por isso que os essênios estavam sempre nos montes e é por esse motivo... E alguns mais próximos ali do Mar da Galileia, com uma vida um pouco mais simplória. Sim. Porque acreditavam que a profecia do Messias se cumpriria, o Messias viria andando sobre as águas. Sim. Para quem não sabe, quando Jesus ele anda sobre as águas, ele está cumprindo uma profecia essênica também. E baseado nessa questão, esses essênios, por que a expressão significa terapeuta? Aquele que, como ele estava perto da natureza, e Jesus era confundido muito com essênio. Por quê? Por causa da terapia de praticar as curas. E tanto é que depois de um tempo é achado os manuscritos do Mar Morto, ali em Qumran, Sim. você tem essa ideia da vida simples, da vida comunitária, mas os essênios também trabalhavam essa ideia da escatologia, por esperar Sim, as profecias totalmente. ser uma questão mais futurista. Depois nós temos os zelotes, né, que vão trabalhar essa ideia ali, claro, já depois do domínio romano, mas uma fé pura judaica, essa questão da pureza, vai defender esse viés mais político, né, e mais religioso. Os judeus da diáspora, trabalhando a ideia do helenismo, né? Sim. Você trabalha com filho de Alexandria, essa questão mais um judeu mais helenizado. E aí,
você trabalha depois a estrutura grega. Você tem o platonismo, o estoicismo, o epicureus e o ceticismo, que Paulo vai trabalhar isso dentro dos seus escritos. Então, na verdade, o que nós estamos falando? Essas pessoas que ouviam Pedro eram pessoas que estavam ligadas diretamente à estrutura de dentro da sinagoga, da Querrilá. Eles estavam ligados a essa ideia de preparação, de produção de rolo, de leitura, de livro, de profecia. Então, o Lucas, que na verdade, por ser médico, historiador, ele usa uma palavra, e aí eu devolvo para o senhor dizendo o seguinte: pasmem os senhores, essa palavra que Lucas usa e muitos trazem como analfabeto não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento. Só aparece em Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 13. E uma outra coisa interessante que eu acredito que é bom ressaltar é que Pedro e João estavam perante o Sinédrio. Qual é o contexto de Atos capítulo 4? Eles estavam perante o Beit Din. Eles estavam perante homens totalmente letrados, né? Que nós podemos chamar hoje de acadêmicos, sim, doutores. Então, a pregação que Pedro faz, né? Que começa até no versículo de número 8... Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, o do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse em nome desse é que este está, são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aí nós temos o versículo 13 em continuidade. Então, é importante nós lembrarmos que o contexto do versículo se encontra exatamente perante o Sinédrio. E se eles estão perante o Sinédrio, PH, não podia ser qualquer um. Exatamente. O cara vai fazer o quê aqui? Vai discursar o quê diante dos mestres e doutores da lei? Exatamente. Já começa aqui. Exatamente. E uma outra coisa interessante, que é riquíssima, né, que nós podemos mencionar, é que dentro do farisaísmo ainda existiam subclasses de escolas, porque nós tínhamos Hillel e Shammai, como as escolas mais antigas, e tínhamos na Judéia, no mesmo tempo que Jesus, os tanaítas. Então, isso é uma época de ouro do conhecimento do povo de Israel. Era uma época dourada, porque o conhecimento estava em alta. Muitas pessoas até acreditam que Jesus era o único sábio do seu tempo, mas nós sabemos que na sua época não era. Sim. Haviam outros grandes mestres, né? Não como ele, mas outras escolas, né? Desse jeito. E respondendo já essa primeira pergunta, muito boa por sinal, eu quero te fazer uma segunda. Essa fala saiu da boca de quem estava admirado ou foi um registro apenas do Dr. Lucas? Como a gente falou nessa inicial, né, nesse finalzinho, com essa deixa, o Dr. Lucas, ele trabalha essa expressão, trabalha aqui até o texto grego aqui, de Atos capítulo 4, versículo de número 13. O texto grego diz assim: Theoporintes detentu Petro, pareciam que Ioanno, que chegar aqui, catalabomene, oti antropi agramati. Agramati. Essa expressão que Lucas usa.
Essa expressão, agramate, aqui no texto, ele é um adjetivo nominativo, masculino no plural. Homens sem, a é o prefixo de negação, que em hebraico seria lo, sem gramate, gramata ou gramatos, vem da ideia de grafia, que é escrita. Então, homens sem escritos. Eu falei que eu ia entrar. Deixa então, eu ver se eu entendi. Vai, pode ir, fique em paz. O texto grego diz que... vamos lá. Então, eles vêm da ousadia de Pedro e João. Eu vou junto com você, peraí. Teuterontes detem tu Petro perician que Ioanno. Pode continuar. Informados de que eram homens sem escritos? Exatamente. Peraí. Que catalabomenti roti antropi agramati. O texto grego muda totalmente a história. Por quê? Porque o que está sendo colocado em pauta no Sinédrio, pelo que eu entendi, sabe que a minha área é mais línguas semitas, né? Sim. É que estes homens são homens sem obras escritas? Exatamente. E é por isso Meu Deus. que essa expressão não sai da boca do Sinédrio, mas de uma análise do Dr. Lucas, mas ninguém estava acostumado dentro do judaísmo a usar essa expressão, até porque ela era uma expressão grega. E o que eu falo, eu até deixo o senhor discursar dizendo o seguinte: quando você vai fazer essa análise que nós trabalhamos, olha como é importante, nós falamos na inicial, né? Dentro da escola da tradição judaica, quando você pega, por exemplo, a Torá Shebe'al-Peh, o que é chamado de An Haaretz? Se você trabalhar a ideia da Mishnah e do Talmud... O povo da terra. E quem eram esses povos da terra dentro da tradição rabínica? Se o senhor trabalhar a Pesachim 49b, os rabinos vão chegar a dizer o seguinte: é preferível que um livro da Torá seja queimado do que entregue a um An Haaretz. Depois tem escrito o seguinte: os rabinos vão criticar, dizendo às vezes que para que a sua filha, ou a filha dos sábios, ou a filha de quem estava ligado diretamente ao Sinédrio, ou a Kehilá, ou ao Sinedrim, dizendo o seguinte: não case tua filha com um An Haaretz. Então, o que é? Eu vou entrar na tradição. Então, o que acontece? Na verdade, o que Lucas está dizendo? Lucas, por ser doutor historiador, na boca dos caras, os caras estavam dizendo o seguinte: nós somos tradicionais, nós temos cuidado da lei, nós temos discursado a lei de Moshe Rabbeinu. Agora, vocês não têm nada escrito. Então, na verdade, eles estão sendo questionados aqui simplesmente porque, trazendo para os dias de hoje, vai. Se nós pegássemos Pedro e João e jogássemos dentro de uma classe preparatória para doutorado. Certo. E eles começassem a discutir, debater com homens renomados, homens que escreveram grandes obras, e eles estivessem refutando as suas obras. O argumento dos doutores seria: que livro você escreveu até hoje? Que obra você escreveu até hoje? É esse o caminho mais fácil para a galera que está assistindo o Cristosofando entender? Eles estão sendo questionados porque eles não têm obras autorais. Não é um questionamento, eles ficam espantados. E alguém do nosso período que usa essa fala do jeito que o senhor falou é o Olavo de Carvalho. Quando ele vai discursar acerca de um debate, ele fala assim: para você ganhar um debate, você tem que começar analisando o seguinte: se vale a pena ou não. Primeiro, o seu opositor escreveu o quê? Que análise que ele fez? Só para você se precaver dessas questões. Então é justamente isso. Mas agora, eu vou só ler uma parte da tradição e eu quero ler de novo o texto com esse viés que muda totalmente a questão do texto. Olha só, quando a gente fala Hatalmidei Rahamim, os estudiosos sábios,
Quando você fala dessa ideia dos estudiosos sábios, como que eles eram vistos dentro do círculo de estudo? Se não fosse estudioso sábio, ele era um reserva. Ou seja, se ele tivesse um conhecimento abaixo da média, ele era colocado como se fosse um reserva. Hatalmidei Rahamim. Exatamente. Está no construto. Exatamente. Os estudiosos ou os estudantes da sabedoria. Sabe quem se coloca Porque na posição... Está em forma construta, sim. Sabe quem se coloca nessa posição que o senhor falou de titular? O Paulo, quando ele fala assim, dos estudiosos, dos judeus da minha época, eu não perdia pra ninguém. E era uma verdade, né? E é uma verdade. É uma verdade. Agora, olha a leitura, pastor Ebson. Eu queria ver o que o senhor fala pra mim agora dessa leitura. Você foi numa aqui. coisa muito profunda. Quando você fala sobre Anhaaretz, né, o povo da terra, é uma expressão utilizada por Maimônides, muitos anos depois, em uma obra chamada Moré Nevurim. Né? O Moré Nevurim, traduzido para o português, é um livro de grande acesso nos dias de hoje, O Guia dos Perplexos, maior obra do Rambam, né? E chega um determinado momento dessa obra, capítulo 2 ou 3, que ele vai falar sobre o conceito de Elohim, e ele fala exatamente sobre o Anhaaretz. Só que na linguagem do Rambam, ele fala o povo simples. E o que seria o povo simples? Seria exatamente o mesmo dito que está sendo dito aqui em Atos capítulo 4, onde era tratado como um povo simples aqueles que não eram eruditos de Torá, e a preocupação dos grandes raves daquela época era que suas filhas não se casassem com ninguém que não fosse um grande erudito de Torá. É incrível como isso que o senhor está falando foi decorrendo na tradição judaica, e isso vai até os dias de hoje. Até os dias de hoje, porque é o seguinte, por exemplo, quando você, dentro da tradição judaica, funciona assim. Quando o moço tem interesse na filha de algum judeu, né, de algum sábio, sim, o que ele faz? Ele precisa primeiro, isso era muito antigo, hoje ainda continua acontecendo. Aquilo que nós vamos chamar de dote. Ele se preocupa para saber qual é a estrutura que a família do noivo tem, para saber se ele entrega a moça nas mãos do noivo, e paz, meus senhores, mesmo ela não tendo total sentimento por ele. Hoje está mais aberto, sim, mas na época de Jesus quem aprovava eram os pais. Mas na ortodoxia, até hoje, o sonho de muitas meninas judias ortodoxas, né, é se casar com um grande estudioso de Torá. Uhum. É algo que continua permeando, pelo menos no conceitos mais devotos, né? Sim. Falo disso com autoridade por causa do meu irmão, que é convertido, vive no meio, e é exatamente desse jeito. Sim. É exatamente desse jeito. E você, o que está achando aí? Fala para mim. Pedro era analfabeto? Pelo que nós estamos vendo, já mudou, né? O pastor PH trouxe um conceito totalmente diferente. Então, vai compartilhando, vai curtindo aí, mandando nos grupos e chama mais gente. Chama mais, porque o que nós estamos ouvindo aqui hoje é totalmente revelador. Pastor Ebson, olha só, claro, não cortando o senhor, só para continuar ainda nessa pauta, antes da gente fazer o intervalo, na leitura do texto, a partir dessa interpretação, ficaria assim: e vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens olha o que eu vou falar, percebendo que eram homens sem destaque na sinagoga, sim, totalmente, sem destaques no sinédrio, que não fazia parte da elite, tá? Trazendo todo o contexto cultural, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas eu pergunto, por que que eles ficaram admirados? A primeira questão. O senhor falou muito bem do contexto aqui, vale a pena salientar o quê? Que a primeira questão é o discurso. Parece, vou entrar no profundo agora, parece que essa leitura que o senhor faz, eles estavam ali, Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás,
João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. O senhor falou muito bem. Os caras estavam diante da elite. Só que diante da elite, eles são chamados para prestar conta. Por quê? Porque visto hoje somos chamados para prestar conta diante de um ato de bondade em favor do aleijado. Os caras... Meu Deus do céu, aí você não vai segurar, irmão. Você não vai aguentar. Os caras estão sendo chamados a atenção porque mesmo que eles não faziam... O senhor vai pular aí agora. Mesmo que eles não faziam parte do Sinédrio... Olha o que eu vou falar. Eles não faziam parte da elite. Só que agora os caras estão sendo chamados para depoimento ou para depor. Porque curaram um homem. Como que vocês estão curando alguém se vocês não fazem parte da elite? Como que vocês estão discursando com autoridade, com intrepidez, no nome de alguém que não faz parte da nossa elite? E visto que eles eram seguidores de Jesus lá na frente. Aí Pedro vai discursar, João vai discursar. Eu entrego para o senhor dizendo o seguinte. Meu Deus, estou sentindo a presença. Independente se você é de classe social A ou B, se a unção da palavra estiver na sua boca, o dom da cura, o dom da palavra, Deus é capaz de fazer com que a classe social mais alta entenda, mesmo que eles não estiveram conosco. Mas aí são pessoas de coragem. E pessoas corajosas são capazes de, cheias do Espírito Santo. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu nem sou nem sou da elite. Forte. E nem sou da elite, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Meu Deus. Meu Deus, fenomenal a análise do PH de Atos capítulo 4, verso de número 13, né? Uma roupagem totalmente diferente daquilo que se escuta. Essa do grego, por isso que o meu professor, ele diz que o grego ele é cirúrgico para uma análise exegética, até mais do que o próprio hebraico, sim, né? Sim. Ele é muito mais preciso, Quando a gente voltar do intervalo, eu vou pegar só essa partezinha do agramata, né, que é sem escrito, não tendo escrito, e ele mesmo que só apareça agramata uma vez, ele aparece gramata. E alguns dizem o seguinte, ele é um gramata. Os caras nem sabem o que é, ele é um gramático. Os caras nem sabem o que é isso. Eu vou mostrar que a gramata só aparece uma vez, mas gramata aparece outras vezes. E o gramata seria? Aí nós vamos trabalhar essa questão, porque João trabalha muito, Jesus fala disso no intervalo. Nós vamos pro intervalo agora e na volta eu já vou entrar nessa daí. Demorou, tamo junto, PH. Bora lá. Você que tá acompanhando o programa Cristosofando, sucesso demais. Aperta o pause agora, porque chegou pra vocês Pizzaria e Lanchonete Efraim. Um abraço pro meu querido amigo pastor Jefferson, sucesso total. Irmão, eu vou, de verdade, eu não vou exultar em pegar aqui com a mão mesmo. PH, você é maluco? Eu sou. Se liga. É muito bom. Tem várias. Pizzaria Efraim, você pode seguir agora. Com a boca suja, todo cheio. Meu Deus, tem que comer gostoso mesmo. Pizzaria Efraim Oficial Delivery. Você que é da região da Zona Norte, Jardim Peri, Casa Verde, Tremembé, toda essa região, Pizzaria Efraim, o sucesso na sua casa. Você não pode perder essa opção de terça a domingo. Você recebeu alguém na sua casa? Chegou do culto, quer comer uma pizza top? Vai aparecer na sua tela aí o WhatsApp 11972557888. De novo, 11972557888. Rua Bruna Galea, número 24, no coração do Jardim Peri. De novo, tá embaçado aí? Pede Pizzaria Efraim. Não tem pra ninguém. Beijo no seu coração, Cristosofano. Fala, pessoal! Voltamos! E aí, tá gostando desse programa do Cristosofano? Tá demais, fala a verdade. Revelações profundas a respeito
da vida de Pedro, a respeito do livro de Atos, tradição judaica, grego no original. Isso é PH na sua essência. O homem é bravo. E aí, PH, já comeu a pizza? Tava boa? Cara, vou falar pra você, hein? Pastor Jefferson, meu Deus do céu, varão. Ó, eu nem vou dar tanto alarde, porque depois dessa propaganda aí... Coisa do céu. Uma só não dá, viu? Um abraço, beijo no seu coração. Dando continuidade a esse bate-papo, PH, eu tenho mais uma pergunta para lançar para você, e eu sei que coisa boa vem daí. Existem provas históricas que Pedro tenha escrito algum compêndio doutrinário? Rapaz, pastor PH é mal educado. Fica comendo bala de e fica trocando ideia com a gente. Olha só, pastor. Essa pergunta, ela é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque quando a gente vai falar... Tem alguns passos da exegese que muitas pessoas têm ignorado. Pregadores, teólogos. Tá ficando de lado pontos principais da exegese. No discurso a gente percebe nos livros. Então, por exemplo, essa pergunta que o senhor me faz, seria importante trabalharmos duas questões primordiais a priori. Primeiro, qual a data foi escrito a primeira e a segunda de Pedro? Porque ele tem livro agora. Aleluia! Por que não ressuscita o sumo sacerdote agora para dizer que ele é iletrado? Para dizer que ele não tem obra agora? Porque os anos se passaram, 62 anos a 64 anos se passaram, e o iletrado, o agramate, agora é gramata. Ou seja, qual a data a primeira e a segunda de Pedro foram compiladas? E a segunda é de autoria petrina? Quem vaticina? Essa é a primeira questão. Então, a primeira de Pedro vai ser escrita por volta do ano 62 a 64, e a segunda de Pedro por volta do ano 64 por volta do ano 64 ao ano 68. E quando você pega essa estrutura, a história diz que provavelmente essa primeira e a segunda de Pedro, ela vai começar a ser escrita após o incêndio de Roma, de 64 ali por Nero, né? A carta vai falar inclusive de perseguição, a carta vai falar de sofrimento, a carta vai falar de questões anteriores que esse período está associado. Agora, quando o senhor pergunta para mim se existem evidências que comprovam a autoria petrina, primeiro eu quero discursar sobre o argumento falacioso que muitas pessoas fazem, dizendo o seguinte: Pedro não escreveu nada porque alguns pais da igreja dizem que quem compilava era Marcos, então que a pena não era de Pedro, mas que a ideia era de Pedro, mas Marcos que compila. É um pouquinho delicada essa interpretação, por quê? Porque, por exemplo, muitas pessoas confundem, mas Romanos não foi escrito por Paulo, foi escrito por Tércio, né? Várias outras cartas e epístolas de Paulo não foram escritas por Paulo, mas a ideia é de Paulo, só que Paulo também escreveu. Paulo escreve, ele fala, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele coloca o nome dele ali, né? E aí pode surgir uma outra pergunta, você fala assim, pastor, por que tem carta que Paulo não põe o nome? É anônima, como o Hebreus, por exemplo, e o senhor fala que foi Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Pastor, tem a terceira de Coríntios que se perdeu? Tudo isso é teologia do Novo Testamento, a qual eu falo de ostentar que sou especialista na teologia do Novo Testamento, não só pelo grego, mas por ter uma especialização pela PUC, pela Faculdade de Paulos Paulinas, a teologia do Novo Testamento. Dando continuidade,
eu digo o seguinte: o que acontece? Pápias de Hierápolis, que é do ano 60 a 130 depois de Cristo, ele vai falar isso, nós estamos trabalhando na ideia da patrística. Ele diz assim: Marcos, tendo sido intérprete de Pedro, escreveu com exatidão tudo o que retornava. Eusébio, HE 3, 39, citando Pápias. Mas, quando você trabalha Irineu de Lyon, que é 130 a 202 depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte: Pedro e João, agora ele cita o Pedro e o João, discípulos do Senhor, afirmam que o pecado está no homem, contra as heresias 4, 9 e 2. Irineu também cita a 1 de Pedro 2,16 como sendo palavras de Pedro, mostrando aceitação e a autoria apostólica, e esse é um dos indícios de que Pedro deveria entrar no cânon por passar no teste de apostolicidade. Porque qual era o critério de apostolicidade? Primeiro, ter andado com Jesus. Segundo, que as suas cartas ou as suas epístolas circulassem no meio da igreja. Terceiro, circulando no meio da igreja, fizesse o discurso publicamente, tendo as citações. Então, a primeira e a segunda de Pedro passam por esse critério citado por Irineu de Lyon, que é contemporâneo dos apóstolos ali, citado também contra as heresias. Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo, ele vai citar o seguinte: Pedro, em suas 2 epístolas, lançou luz sobre a genuína gnose. Hipotiposes, citado por Eusébio em História Eclesiástica 4, 14 e 1. Esse é um testemunho explícito do que existe a aceitação de ambas as epístolas como sendo genuinamente escrita por Pedro, já no 2º século, então não está muito longe ali. Tertuliano, 155 a 220 depois de Cristo, e ele vai dizer o seguinte: também Pedro é chamado bem-aventurado porque revelou à igreja ser edificada sobre ele. E aí ele vai trabalhar aqui uma expressão latina, de praescriptone aereticorum 22. Ele não cita 2 Pedro diretamente, mas apoia o papel de Pedro como o autor do livro e também o autor apostólico. E aí mais 2 para finalizar. Orígenes de Alexandria, 185 a 253 depois de Cristo. Pedro deixou uma epístola reconhecida e talvez também tenha deixado a segunda, pois está em disputa. Comentário sobre João, citado em Eusébio. Aqui vemos Pedro, 1 Pedro, que é amplamente aceita, e aí você tem uma dificuldade com essa questão de 2 Pedro, né? E aí, para finalizar, nós temos Eusébio de Cesareia, 260 a 339. A gente percebe, pastor Emerson, que os pais da igreja, a patrística, né, como assim é chamada, sim, ela defende amplamente a autoria petrina. Ele vai dizer o seguinte: no 4º século, Eusébio afirma que 1 Pedro era amplamente aceita, mas que na segunda epístola era disputada antiligomena, embora conhecida e usada por muitos. Uma epístola de Pedro é universalmente reconhecida, a chamada segunda tem ouvido ser duvidosa, mas apesar disso tem sido usada muito pela igreja, nas igrejas, no discurso público, nas ruas e nas praças, sendo citada por muitos como sendo de Pedro. História Eclesiásticas 3.1, finalizando em Jerônimo, 347 a 420 depois de Cristo. Jerônimo, em sua obra De Virus Illustribus, latim, aceita a autoria petrina para ambas as epístolas, embora observe uma dificuldade nas 2. Pedro escreveu 2 epístolas chamadas católicas, universais. Sim. A segunda é negada por muitos por causa de seu estilo ser um pouco diferente que a primeira. Então, deixando claro aqui uma leitura um pouquinho mais extensa, olhando aqui no computador para pegar todas as referências para você não falar que, pastor falou isso e aquilo. A ideia da patrística é que todos os pais da igreja, em sua maioria, eu citei 7, defendem sim, a autoria petrina. E 7 de peso. 7 pais da igreja
Não tá falando de orelha seca, né? de um desenvolvimento Fantástico. muito importante nos primeiros passos da fé cristã. PH, é perceptível a necessidade de se conhecer não apenas de maneira superficial, mas a fundo a cultura, a tradição e as linhas por trás do texto, pois uma análise equivocada faz com que você entenda de maneira equivocada todo o contexto, errando na interpretação. Essa pergunta do senhor ela é fantástica e a gente poderia até encerrar aqui esse debate. Por Sim. quê? Olha o diálogo que nós podemos estabelecer. O que eu tenho prestado atenção, pastor Emerson? Vou até fechar aqui. O que eu tenho prestado atenção? Eu tenho percebido que, primeiro, muitas pessoas estão se formando ou não se formando em especialistas em interpretação, achando que a exegese ela é uma análise linguística. Sim, Hã? sim. Eu- Esquecendo que a parte linguística é apenas um conceito de muitos outros que a exegese carrega. Eu vou mandar um recado. Estamos falando sobre Pedro, mas quero mandar um recado para quem é pregador, para quem é teólogo. Eu sou teólogo de formação em 20 anos. Eu preciso chamar a sua atenção. Com especialidade nos idiomas, na cultura, em teologia, estudei na Europa. O que eu quero chamar a sua atenção? Não caia no ledo engano de que exegese é análise linguística. Análise gramatical, morfológica, sintática não é exegese. A exegese, ela conta com pelo menos 20 elementos. Eu vou citar 5. Contexto cultural, contexto político, contexto religioso, Social. contexto social, contexto arqueológico. Só aqui você nem chegou no contexto gramatical ainda. Contexto gramatical, contexto morfológico, contexto semântico, contexto sintático. Tem mais ainda. Contexto histórico. Só aqui na minha mão eu coloquei 10. Então, como que você vai fazer uma análise? Você vai pegar um texto desse, por exemplo, é um desrespeito, é uma falta de cuidado para quem se diz profissional. E nesse caso aqui, eu nem estou criticando o Marco Feliciano, porque embora ele goze do texto, do termo doutor em divindade, quando você vai pegar, se você pegar um texto desse aqui, depois que ele assistir isso aqui cair no colo dele, ele vai ver, ele vai ter que pedir desculpa para todo mundo e não tem problema, ele faz isso mesmo. Agora, pastor Emerson, o que tem acontecido? As pessoas têm que procurar estudar o contexto. As pessoas precisam procurar estudar as análises por trás do texto. Porque o que tem acontecido? As produções de Bíblia de estudo, as produções de materiais acadêmicos, não têm surtido nenhum efeito. Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, sem medo de errar. Não existe um comentário bíblico, uma teologia sistemática com esse peso do que nós abordamos aqui, tudo junto. Eu acredito totalmente nisso e pasmem vocês, além de todos esses problemas, né, que o PH apresentou aqui, mais doloroso ainda é de se ouvir quando você escuta alguém abrir a João Ferreira de Almeida, que é uma versão, e falar que está fazendo uma exegese dentro da João Ferreira de Almeida. E quando você tenta corrigir, abrir os olhos com todo o carinho de que isso é impossível, eles batem o pé dizendo que ainda é possível uma exegese na João Ferreira de Almeida. Porque existem 2 tipos de exegese. A exegese informal, que é a exegese rápida, que você vai ali, pega alguma coisa, cita Na tradução mesmo, você na faz tradução, uma ali, né? ou então você pega um texto em hebraico, pega a palavrinha que você Sim. quer ali, usa, que é a informal, e existe a acadêmica, que é a que o Paulo Henrique acabou de falar, com mais de 20 pontos. A minha última exegese sobre o sacrifício da filha de Jefté deu 16 páginas. Aí, ó. É mais que um artigo. Exatamente. Porque o TCC hoje, que é exigido, é 20 e 22. Mais um ponto, você entrega um TCC de formação acadêmica. Exatamente. Total. Então, E PH, essa aqui é um conselho que eu quero que você deixe para todos os amigos do Cristosofando, para aqueles que já nos seguem, ou aquele que caiu de paraquedas, para o estudioso, para o curioso, para você que tem um desejo de conhecer
a palavra de Deus de forma mais aprofundada. Qual o segredo para você dominar essa abordagem de uma forma mais completa, PH? Isso assim, primeira questão, são anos de dedicação. O senhor tem mais de 20 anos de erudição. Eu tenho mais de 20 anos de erudição. Eu tenho falado que nós precisamos de dedicação. Sim. E não achar que se você ler uma palavra em hebraico, se você conseguir uma... Falar Bereshit. Bereshit Bará, tá tudo bem, Enarquem Rologos. Irmão, isso não é nada. Todo mundo sabe. A questão é você fazer a diferença. Então, a orientação que eu posso dar para você, obreiro, pastor, você que caiu aqui de paraquedas, estudioso, quer chegar lá, eu escuto muito no meu Instagram, pastor, eu queria fazer essa análise que o senhor faz, eu estudo tanto que eu estudo. Eu vou ser bem sincero. Não receba uma graduação, um diploma, um certificado e acha que você já é o top das galáxias. Sempre vem na moralzinha, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Até você chegar na estatura do varão perfeito, sabendo que às vezes não será possível. Durma. Esse dia eu chorei. Pastor, eu choro. Sabe, às vezes eu me sinto como Jeremias. Sabe como que eu consegui? Eu não sei nada. Não sei nada. Eu falo, eu sou orelha seca. Eu não sei nada. Mas o pouco que eu sei, às vezes eu começava 8 horas da manhã e terminava meia-noite. Eu já passei muito por isso, PH. A bunda tava quadrada. Opa! Ouvindo com pedrada. As ferramentas que você tinha em mãos. Exatamente, era só livro, tinha sem computador, esse mundo não tinha de nada, acessibilidade que nós encontramos. Sem chat GPT, não é verdade? Tinha. Porque hoje em dia, o que tem de teólogo de chat GPT Meu Deus do céu. É incrível. Eu debato com os caras que tá gravando falam assim, tá usando chat GPT, os caras já entregam na hora. Porque você vê na cara que não sabe, a pronúncia não condiz com o que o cara tá dizendo. Irmão. A gente sabe que é falcatrua. Então, assim, comendo bala de goma tá uma delícia. Compra um pacote pra você, que essa aqui você não vai comer, não. O João dá risada. Presta atenção, estuda, leva a sério, irmão. Sai, investe, sabe? Faz o curso do Emerson, faz o meu curso, estuda no lugar da sua cidade, a gente dá aula à distância, se matricula, vai na escola dominical, se dedica, sai da caixinha. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. Só que Deus quer te usar no oculto e no profundo. Entendeu? Faz a diferença. Estuda. Não para. Pastor, eu vou levar isso no meu coração. Emerson, a lição a dica, o segredo. Não podemos parar. Eu vou falar com você agora. Escuta o recado do pastor PH. Você não pode parar. Alô, Fábio, você que está estagnado. Faz um curso de grego. O pastor PH está me incentivando. Faz um curso de hebraico. Estuda a cultura judaica. Irmão, vai pra cima, compra material, investe livro, porque Deus vai honrar o seu esforço, inclusive finalizar com a abordagem do programa, do texto. Os caras não tinham nada, mas olharam pra eles e viram que eles eram esforçados. Deus tá dizendo pra você nesse programa, esforça-te, que grande será, aleluia, a recompensa. Eu quero terminar também dizendo o seguinte, certa vez, um rapaz tocou piano em um recital e foi algo muito bonito, muito poderoso, muito impactante. E no final, um jovem se achegou até ele e disse assim, o senhor toca divinamente. Um dia eu quero tocar como o senhor toca. Ou então aquele papo, né, PH? Nossa, que dom maravilhoso que Deus te deu e tudo mais. E de repente esse jovem virou e perguntou assim para ele, o pianista, o que o senhor fez para tocar divinamente como o senhor toca? O pianista respondeu para ele e disse, para eu tocar assim, eu tive que dar a minha vida. E aí, você está disposto a dar sua vida pela palavra de Deus? Pelo estudo sério, acadêmico, cheio do Espírito Santo, porque é possível ser um acadêmico cheio do Espírito Santo, e um estudo que transforma vidas? Essa é a mensagem que o Cristosofando deixa para você no final desse programa.
PH, como a gente sempre faz. Tamo junto sempre, hein? Tamo junto. É nóis. Aprendi muito hoje com você. Obrigado, que é um prazer. E é isso aí. Cristosofano está chegando ao final, mas não esquece de compartilhar no grupo de WhatsApp. Não esquece de seguir o nosso canal. Você que caiu de paraquedas aí, recebeu esse vídeo e pegou da metade para frente. Você pode voltar e assistir essa conversa, esse diálogo, onde o pastor Paulo Henrique trouxe profundidades verdadeiras a respeito do texto e chegamos à conclusão que Pedro não era analfabeto. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Dá tchau pra galera aí. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Cristosofando.